Sejam bem-vindos ao episódio número 50. 50 vezes que liguei o computador, conectei o microfone e abri a boca. Sei que talvez 50 episódios podem não parecer muito, mas tendo em conta que, por média, cada episódio meu é 30 minutos, significa que 50 episódios são 1500 minutos. Tive de ir à calculadora, está bem? E imaginem que me davam um rissol de camarão por minuto. Eram 1500 rissóis de camarão. Entendem agora a dimensão? É tipo loucura. São 50 episódios que foram gravados em 2 países diferentes, Inglaterra e Portugal, e em 3 localidades diferentes, Huddersfield, Leeds e Vinhais. Claro que a última localidade é a minha favorita. Porém, admito que enquanto organizava aqui as ideias para este episódio, lembrei-me que da última vez que gravei um Q&A, ouvia-se de fundo o Gustavo a tocar saxofone. E não vou mentir que bateu saudade. Mas pronto, vamos lá começar. Como eu tinha dito no último episódio, eu queria fazer deste episódio 50, este 50º episódio, algo especial. Então lembrei-me porque não fazer outro episódio de Q&A, porque costumo ter bastantes pessoas a fazerem perguntinhas e o pessoal curte bastante deste tipo de episódios. Então deixei assim uma caixinha de perguntas no meu Instagram e vocês fizeram algumas perguntinhas e posso dizer que foi possivelmente a primeira vez que não precisei de pedir aos meus amigos para me fazerem perguntas, porque de facto tive muita gente, muitos de vós saíram da zona de conforto e interagiram bastante comigo. Eu digo isto porque já tive a oportunidade de conhecer alguns, que não conhecia, porque eu também sei que grande parte das pessoas que ouvem o meu podcast são também os meus amigos e tenho algum tipo de ligação com essas pessoas, mas já também uma percentagem de pessoas que simplesmente não me conhecem de lado nenhum e ouvem o podcast. E essas já me admitiram que às vezes gostavam de interagir um bocadinho mais comigo, mas têm aquela vergonha. E eu compreendo, porque eu também não vou interagir com todas as pessoas que gosto de acompanhar, por exemplo, na internet. Por isso fico feliz quando vocês saem assim da vossa zona de conforto e interagem comigo. Eu recebi cerca de 14 perguntinhas. Algumas delas eram a mesma pergunta, feita de forma diferente, o que é bem engraçado. E fez-me lembrar os tempos da escola. Estão a ver quando tínhamos de fazer tipo respostas completas. O que é que eu fazia? Eu pegava no texto da pergunta e escrevia uma resposta com o texto da pergunta escrito tipo de forma diferente. Era assim que eu conseguia fazer as perguntas completas. Dessas 14 perguntinhas, peguei naquelas que eu acho que também nunca respondi, porque este é o terceiro Q&A que eu faço e senti que havia algumas perguntas que estavam repetidas e que ainda me lembro de ter respondido. Por isso, se eu não responder às vossas perguntas ou a perguntas que são semelhantes às vossas, é porque possivelmente já respondi num episódio anterior. Por isso, e de ouvir, está bem? Mas pronto, vamos lá começar. A primeira pergunta é: qual foi o teu episódio favorito que já gravaste? Eu tive de pensar bastante para responder a esta pergunta, não por sentir que já gravei muitos episódios que poderão ser o meu favorito, mas porque já gravei tantos episódios que já não me lembro de metades. Então fiz assim uma pequena pesquisa no meu Spotify. Isto é se calhar também uma resposta bónus que dou, mas eu quando escrevo os títulos dos meus episódios, eu escrevo-os de uma forma específica para eu me lembrar do que falei neles. Não necessariamente para vocês perceberem o tópico de cada episódio. Porque, por exemplo, o episódio 47 tem de título Fit Afonso, o que talvez vos levou a entender que o Afonso ia falar no episódio, mas o único Afonso da minha vida é o meu cão e ele não fala. Então eu escrevo os episódios de forma a lembrar-me o que é que eu estava a fazer e de que é que eu estava a falar em cada episódio. Eu lembro que, por exemplo, neste episódio do Afonso, ele simplesmente apareceu nos últimos minutos da gravação no meu quarto e eu achei bem engraçado. Por isso pôs esse nome ao episódio. Então quando estava a fazer a minha pesquisa no Spotify, alguns episódios tive de ouvir, porque fiz assim um top 5
estão a ver? Mas queria mesmo responder só um. Então ouvi assim 5 episódios que, pelo que eu me lembrava dos títulos, foram episódios que eu parei de gravar e achei, aí é bem, tipo, sou bem engraçado, isto foi icónico. E o episódio que ganhou foi o episódio 17, Maria in Paris 2024 Edition. Porquê? Porque eu fui a Paris em fevereiro de 2024 e falei disso em janeiro de 2025. Tipo, porquê? Eu sei que sou aleatória, mas por que raio é que eu esperei 11 meses para falar de Paris e do que eu fiz em Paris? É que eu já tinha o podcast nessa altura. E simplesmente, achei bem engraçado, estão a ver? Bem engraçado. E depois eu vi um bocadinho e lembrei-me que eu falei dos meus amigos nesse podcast, eu falei da minha irmã, eu falei da minha prima. Então sinto que, pronto, que é um episódio especial também para mim. E depois lembrei-me que eu contei-vos a história do pessoal inglês com quem eu morava que me disseram que a Mona Lisa só ficou famosa por causa do TikTok. E acho que nada bate isso. Por isso é sem dúvida alguma o meu episódio favorito. Se não ouviram, e de ouvir, porque eu acho que está chef kiss. A segunda pergunta foi feita pela mesma pessoa da pergunta 1 e é tipo o oposto da pergunta 1. É: se pudesses apagar um episódio, qual seria e porquê? Esta pergunta não é assim tão difícil de responder, porque a resposta é bastante clara e óbvia. Eu não iria apagar nenhum episódio, porque acho que todos fazem sentido, acho que todos têm significado, e acho que todos os episódios que eu gravo são assim um bocado traços da minha personalidade. Então para mim, se eu apagasse um episódio, de certa forma ia sentir que estava a apagar um pedacinho de mim. Então por muito que sinta que às vezes me envergonho em público por livre e espontânea vontade, não iria nunca apagar um episódio. A terceira pergunta é, e esta, eu tenho assim, não é por mal, eu gostei de todas as perguntas que vocês enviaram. Há umas, incluindo esta, que eu acho que é a mais criativa, que é: se o teu podcast fosse um salgadinho, qual seria? E eu quero bem responder risol de camarão, estão a ver, é óbvio. Porém, eu acho que se o Everything Has a Meaning fosse um salgadinho, era uma patinha de caranguejo. E eu não vou elaborar, está bem? Não vou. Nem quero saber a vossa opinião. Estou-vos a dizer que é uma patinha de caranguejo, é uma patinha de caranguejo. A próxima pergunta é: gostas mais de gravar episódios sobre opiniões próprias que tens ou sobre histórias de coisas que te aconteceram? E eu acho bué que os meus episódios são assim uma mistura destas duas coisas. Eu acho que posso até gravar, ou começar a gravar um episódio com o intuito de, ok, eu vou contar esta história, que eu acabo sempre por dar a minha opinião sobre alguma coisa. E acho que isso é bem fascinante e gosto disso, porque também, não sei, sinto que com o passar dos tempos, com o passar dos episódios, eu sinto que cada vez mais à vontade estou de conversar, digamos assim, com vocês. Claro que vocês não me respondem de volta. Se eu estivesse a ouvir vozes, era um bocado assustador. Então eu gosto de saber que não há mal nenhum em eu clicar no play com o intuito de vos contar que fui comprar uma pastilha de canela e depois acabar o episódio a dizer-vos o quanto odeio o capitalismo. Estão a ver? Acho que, sei lá, que gosto. E gosto quando também tenho essa liberdade de poder saber que vocês, independentemente daquilo que eu diga, vão acompanhar. Deixa-me muito, muito feliz. Claro que às vezes fico ainda mais feliz quando eu estou a gravar o podcast e eu não tenho um guião, não escrevo antes de gravar. Claro que tenho assim tópicos que acho que, ia querer abordar e tudo mais, mas a maior parte das vezes posso-vos dizer que eu não sigo esses tópicos, porque depois eu digo uma coisa e faço tipo, lembro-me de outra coisa, estão a ver? Então nunca sigo essa ordem. E claro que às vezes estou a contar histórias que, quando me passam pela cabeça, não penso que há ali algo mais profundo e consigo tipo agarrar nisso profundo e dar a minha opinião. E gosto é disso, por isso eu gosto quando os episódios são assim, uma mistura destas duas coisas. A próxima pergunta é: que programas usas e que microfone usas para gravar o teu podcast? Eu uso de programas o Logic Pro, que no fundo é um GarageBand que se paga, mas eu consegui que fosse de graça porque é uma versão hackeada. Porquê? Porque o Logic Pro custa tipo 200 euros, estão a ver? E eu não vou dar 200 euros para gravar um episódio do meu podcast por semana, desculpem, não vou. Sei que existem outros programas mais baratos e até grátis, mas eu habituei-me imenso
ao Logic Pro, porque era o programa que eu usava na minha universidade, e a verdade é que é super prático, e eu gosto, estão a ver, e como tenho a versão gratuita, pá, não me chateio, aproveito. E o microfone que uso neste momento é um Sennheiser, não sei se é assim que diz. Eu já usei 3 microfones, a contar com este, no meu podcast. O primeiro era um Shure, que a minha universidade tinha, e sem dúvida alguma para mim é tipo o melhor microfone para podcasts. Se vocês forem tipo ver podcasts que têm tipo o vídeo, possivelmente é esse o microfone que eles têm. O Pedro Teixeira da Mota usa esse, tem muita boa qualidade, mas são muito caros. Então quando eu deixei de ter acesso à minha universidade, tive de comprar um microfone. E honestamente eu já não me lembro que marca era esse microfone, porque eu comprei porque não queria parar, não é, de gravar episódios, e estava a poupar para comprar um microfone um bocadinho melhor. E na altura sei que não ia comprar um Shure, porque são caríssimos, mas ia comprar um que acho que rondava para aí tipo os 150 euros. Que agora na minha cabeça fica tipo, what the fuck, Maria, tipo, get grip. Então comprei assim, tipo, naquelas lojinhas tipo de segunda mão, um microfone que custou para aí 10 libras. E ainda bem que eu comprei, porque foi graças a esse microfone que me apercebi que às vezes o preço não é nada, que vocês às vezes não precisam ter tipo um microfone de 500 euros para terem numa boa qualidade de podcast. Então eu comecei a usar esse segundo microfone e apercebi-me exatamente disso. Então o que é que fiz? O dinheiro que estava a poupar para comprar um microfone melhor, usei para comprar a minha câmara, porque aí achava que pronto, que era também uma prioridade que tinha, e que sentia que não precisava necessariamente comprar já o microfone, porque este estava a aguentar muito bem. E a verdade é que só comprei este que tenho agora, porque quando me mudei para Portugal, eu guardei o microfone numa malinha, dentro da minha mochila, e pá, eu lembro-me que ainda estava a fazer tempo para entrar no avião em Leeds, e comprei uma garrafa de água, e acho que não a fechei bem. Então eu reparei que quando eu aterrei em Portugal, eu tinha essa parte da mochila molhada, mas eu pensei, não deve haver problema porque o microfone está dentro de uma caixinha. Enganei-me, não é? Estragou-se todo e tive de comprar este que tenho agora, mas muito honestamente não foi muito caro e veio com tudo incluído, os cabos, o braço para segurar, e é também, pá, é um microfone muito bom. E eu sei que ninguém perguntou esta parte e que esta pergunta não tem tanto a ver com isto, mas eu não edito os meus episódios depois de os gravar. Por isso é que também gosto muito do Logic, porque eu uso uma setting que o Logic tem, que é na biblioteca, que é a voz de narrador, que dá este tom assim mais profissional à minha voz, que já tem tudo já misturado, estão a ver o EQ e essas coisas todas. E depois apenas meto um plugin para eliminar o barulho de fundo e dar assim um maior foco apenas à minha voz. Claro que às vezes vocês vão ouvir coisas de fundo, porque o microfone apanha esses sons. Eu até podia editar tudo, mas acho que dá um toque assim mais natural ao podcast, e também, honestamente, tenho preguiça, por isso não o faço. A próxima pergunta é: gravar os episódios com antecedência... Ai não, desculpem, li mal. Gravas, não é gravar. Gravas os episódios com antecedência ou na noite anterior. E, honestamente depende muito. Porque eu também não quero gravar apenas por gravar. No sentido de, se eu não sentir que o que vou dizer tem algum tipo de significado para mim, não gravo. Por isso é que às vezes não saem episódios. Estão a ver? Simplesmente não gosto de estar a forçar ou de tenho de gravar. Não. Se estou a sentir, gravo. Se não estou a sentir, não gravo. O que vale é que agora, não é? Sinto-me... Pronto, que é o que eu digo, cada vez mais confortável com o podcast. A minha criatividade também está cada vez melhor. Então eu costumo gravar assim os episódios 3 ou 4 dias antes do dia em que o episódio é suposto sair. Por isso imaginem, os episódios eu gosto que eles saiam ao domingo. Às vezes acabam por sair um bocadinho mais cedo. Este episódio que vocês estão a ouvir provavelmente vai sair no final do dia de domingo, porque às vezes é uma questão da plataforma e de eu até ver pronto, como é que está, porque a cena fixe de agora do Megafone, que é a plataforma que eu uso para pôr o meu
o meu podcast no Spotify, nas plataformas de streaming, é que eles dizem-vos mais ou menos uma média de ok, tu lançaste o teu episódio às 11 da manhã, mas se calhar só tiveste a tua primeira play tipo às 3 da tarde, então às vezes não há aquela necessidade de eu, meu Deus, tenho de gravar tipo hoje para lançar amanhã. Não, pá, se não for às 11, sai às 3, às 4, às 5, às 6, não importa. Por isso eu gosto de fazer assim. A próxima pergunta, pá, eu gostei desta também, porque também me fez pensar um bocadinho, e eu gosto quando vocês me fazem pensar, que é, que conselho davas a alguém que também quer criar um podcast? E eu acho que o conselho que eu dava era o conselho de Vinhais. Pá, desculpem, é que a pessoa que escreveu esta pergunta enganou-se e escreveu conselho com C de cão e não S de sapo. Então peço imensa desculpa, tinha de fazer esta pergunta. Agora respondendo de uma forma séria. Eu acho que tinha 2 conselhos para dar a alguém que quer criar um podcast. O primeiro, pá, não penses muito, go for it, simplesmente cria o podcast. Eu acho que perdemos demasiado tempo a pensar e devíamos era perder tempo a fazer. E temos a tendência a ser os nossos piores inimigos. E começamos a ver defeitos em tudo, até naquilo que ainda não existe. Então, pá, não vale a pena pensar tanto assim, porque se é algo que gostavas de fazer, já vale a pena fazê-lo. E o segundo conselho seria um bocado como o primeiro, mas faz porque queres e não porque esperas ganhar algo disso. Eu sinto que nós estamos na era dos influencers, dos criadores de conteúdo e cada vez temos mais podcasts e a única forma que tu tens de sobressair é seres único e manter-te fiel de um bocado a ti mesmo, porque a verdade é que podem haver 7.000 podcasts sobre mecânica, mas só vai haver um podcast sobre mecânica feito por ti. E também, sei lá, sinto que quando criamos um podcast só temos uma certeza, é que se calhar ninguém vai ouvir. Por isso é sempre bom pensar que, o não é como na vida, tipo, o não é sempre certo. Então é sempre bom entenderes que é importante fazeres porque queres e não porque esperas que isso te leve a algum lado. Porque eu sinto que as pessoas conseguem perceber quando algo é natural e quando algo é forçado. E muito dificilmente vais ter quem te acompanhe se sentirem que só estás a fazer por fazer. Por isso apenas relaxa, mantém-te fiel a ti mesmo. E se as oportunidades aparecerem, boa. Mas se não aparecerem, não tem mal porque tu já estás a fazer algo que gostas. Estás a ver? E só esse facto já vale a pena. A próxima pergunta é: alguma vez pensaste em gravar episódios com outras pessoas? E assim, este podcast começou como um podcast com convidados. Na altura, em inglês, eu chamava os meus amigos músicos e ficávamos tipo 1 hora a falar de música, arte e essas cenas todas. E a verdade é que me diverti imenso a gravar os 3 episódios que gravei com este conceito, mas depressa percebi que não era aquele rumo que eu queria para o meu podcast. Então depois passou a ser um podcast sobre mim e sobre a minha vida. E há quem chama isso egocentrismo. Eu chamo necessidade de partilhar os meus pensamentos e opiniões. E a verdade é que, apesar de achar fantástico o conceito de um podcast estilo entrevistas, sinto que para este projeto em específico não era isso que queria, nem quero. Mas sinto também que se algum dia trouxer convidados, ia ser no estilo de: olha, vamos falar sobre este tópico e ver no que dá. Não necessariamente entrar na cena tipo de entrevistas. Principalmente porque quando eu penso em chamar pessoas para o meu podcast, eu penso nos meus amigos, na minha irmã, na minha prima, e aí sinto que seria muito mais interessante e ia permitir que vocês conhecessem estas pessoas muito importantes para mim de uma forma mais natural. Por isso, no fundo, estou a falar muito só para dizer que já pensei em gravar episódios com outras pessoas e possivelmente farei isso em breve, mas à minha maneira. E acho que esta pergunta encaixa com a última pergunta que vou responder hoje, que é: achas que vais querer ter um podcast para sempre? Quando eu penso em fazer episódios com os meus amigos e com a minha família, eu penso nisso tipo uma forma de me despedir. Tipo, olha, os últimos 15 episódios do meu podcast vão ser com as 15 pessoas mais importantes na minha vida. Porque a verdade é que eu
cada vez sinto mais que isto um dia vai ter de chegar ao fim, não é? Tudo o que é bom chega ao fim. E eu vou ser sempre o tipo de pessoa que, enquanto gosta de fazer alguma coisa, faz. Enquanto algo tiver significado para mim, eu faço. Mas no dia em que eu sinta que estou simplesmente a gravar um episódio por obrigação, eu acho que é aí que eu sei que é a altura de parar. E a verdade é que eu sinto que ainda tenho mais 50 episódios dentro de mim, mas não sei se tenho 51, se me faço entender. E sinto que pronto, que o meu cérebro também, desta forma como ele funciona, eu nunca na vida ia conseguir deixar o podcast com 3 episódios, ou 47 episódios, estão a ver? Para mim é como o som da televisão. Se não estiver no número par, não está bem. Então eu sinto que, se calhar, quando eventualmente este fim chegar, que vai chegar, eu sei que se calhar para vocês isto não perde a graça, porque eu sou extremamente engraçada e sei que vocês me adoram, mas para mim é o que eu digo, já foram 50 episódios que eu gravei. Na realidade, eu já gravei mais do que 50 episódios, porque, como eu digo, o início do podcast eram entrevistas, eu tinha feito 3. Eu depois andei ali uns tempos onde o podcast era em inglês, mas assim, o recomeço, que é o que eu acho que é de facto o meu podcast, o Everything is a Meaning, conta então agora com 50 episódios. E já é muito, estão a ver? E eu sinto que ainda tenho, ainda tenho muita coisa para partilhar, mas não vou estar a querer forçar nada. Então é o que eu digo, eu acho que pelo menos mais 50 episódios vou fazer, por isso não se preocupem que o fim do podcast ainda demora pelo menos tipo 50 semanas, está bem? Mas pronto, chegamos então ao final do episódio 50. Obrigada a quem acompanha desde o episódio 1, 2, 3, 4, 5, a quem acompanha desde o início do ano, ou até quem acompanha desde, sei lá, o início da semana. Significa muito para mim saber que vocês acompanham os meus pensamentos mais aleatórios e que todas as semanas gastam um pouco do vosso tempo a ouvir-me. Eu acho que o tempo é a coisa mais preciosa que podemos dar a alguém, por isso fico mesmo muito agradecida de saber que vocês me dão um bocadinho do vosso tempo. Para agradecer todo o carinho que vocês me têm dado, eu vou fazer um giveaway, e eu já ando para fazer este giveaway há meses. Na altura eu acho que era quando chegasse tipo às 2000 plays no podcast, eu ia fazer o giveaway. E depois quando fui ver, já tinha para aí tipo 2500, então já não fazia sentido. E acho que agora é mais especial fazer o giveaway depois dos meus 50 episódios. Vai ser um giveaway de uma camisola do podcast, que eu tenho uma. Grande parte dos meus amigos também tem uma. E este giveaway vai acontecer na quarta-feira, está bem? Por isso estejam atentos ao meu Instagram e boa sorte para o giveaway. A última pessoa que ganhou um giveaway meu, que na verdade foi tipo o único que fiz, foi a Xaninha. E eu sinto que o pessoal achou que aquilo foi tipo feito, mas eu juro que a Xaninha tipo me calhou, e ela está agora a dizer que vai calhar também neste giveaway. Por isso eu quero dizer aqui que, se de facto a Xaninha, sei lá, calhar como a vencedora no próximo giveaway que vou fazer, sei lá, pago o jantar a alguém, sei lá, pronto. Mas pronto, estejam atentos ao meu Instagram na quarta-feira e sei lá, até para a semana.